Você já ouviu falar em FPS, mas que diacho que é FPS? FPS significa frames por segundo, ou seja, quadros por segundo. Mas antes de tudo, vamos entender o que é vídeo. O vídeo nada mais é do que várias fotos juntas em sequência que criam movimentos. Em 1872, um ex-governador da Califórnia, que era um admirador de corrida de cavalos, decidiu comprovar uma teoria que era popularmente discutida. A teoria era o seguinte: era que em um determinado tempo do galope do cavalo, as quatro patas deixavam a terra ao mesmo tempo. Com isso, ele chamou o fotógrafo Edward Muybridge para fotografar um cavalo galopando e comprovar a sua teoria. Pois Edward fez vários testes. Na primeira vez ele colocou 12 câmeras e depois ele veio com 24 câmeras, uma do lado da outra, para tirar fotos em sequência, criando assim uma das sequências mais famosas, The Horse in Motion. Depois dessa experiência, ele juntou a referência de um zootrópio, que é esse instrumento que você está vendo agora, e com isso ele criou o zoopraxiscópio, que é esse objeto. Diferente do zootrópio, o zoopraxiscópio projetava a imagem na parede. Ele levava uma luz para dentro dessa caixa e por esse buraco da frente se passava a luz que fazia com que as imagens do cavalo fossem projetadas na parede. Na frente desse buraco tinha uma lente e com essa manivela lateral você rodava esse disco com as imagens, criando assim a ilusão de movimento. Ele pegou esse zoopraxiscópio que ele criou e abriu para um público pagante e assistiu os retratos em movimentos que ele tinha feito. E você sabe o que é mais legal? Que esse sistema foi inspiração para o desenvolvimento da película de filme. Sabendo disso, dá para entender melhor que quadros por segundo, na verdade, são fotos por segundo. E que quanto mais fotos você coloca dentro desse segundo, mais informação você coloca dentro desse mesmo segundo. Para você ter uma ideia, no cinema o padrão é de 24 frames por segundo. Já na TV, geralmente é utilizado 30 frames por segundo. Para fazer slow motion, o slow motion é igual ao efeito de câmera lenta, precisa de acima de 60 frames por segundo. Quanto mais frames, mais você consegue deixar mais lento e de forma mais nítida o seu vídeo. Sabe aqueles slow motions que a gente vê de balão estourando? Ou então de algo quebrando? São muitos frames para chegar nesse resultado. Só nessa imagem foram usados 82 mil frames por segundo. O slow motion traz sensibilidade e uma certa dramaticidade, trazendo uma forma de ver as coisas simples de uma outra perspectiva. Ah, Larissa, mas por que no cinema é menos? Porque antigamente os filmes eram filmados em películas, e película na época era caro. E filmar em 24 frames era a forma mais barata. Porque imagina, quanto mais frames, ou seja, mais fotos por segundo, mais rolo da película teria que usar. E 24 frames era a quantidade mínima que dava para sincronizar o movimento com áudio. Além de que são apenas alguns quadros mais rápidos do que o cérebro precisa para ser enganado.
a gente consegue assimilar mais ou menos 10 a 12 frames por segundo. Mais que isso, a gente perde a capacidade de entender onde começa e onde que termina, sem perceber que na verdade são imagens estáticas, o que parece se mover na tela, dando a ilusão de movimento. Tá, Larissa, mas a gente tá na era do digital agora, né? Por que a gente não filma mais frames por segundo no cinema? Na verdade, alguns filmes já foram feitos com mais frames por segundo, como no caso do Hobbit, Uma Jornada Inesperada, de 2012, que foi filmado em 48 frames por segundo, ou seja, o dobro. Só que como sempre assistimos o cinema em 24 frames, muita gente acabou estranhando. Algumas pessoas reclamaram de dor de cabeça e acharam cansativo de assistir pela quantidade de informação. É que, na verdade, a gente acabou se acostumando com essa estética e essa quantidade de padrão de informação. Bom, a dica é que se você for gravar a sua videoaula ou algum conteúdo seu falando, seja para redes sociais, enfim, grave em 24 ou 30 frames. Você não precisa gravar em 120 e 60 frames. Deixa 120 e 60 frames para você gravar uma imagem que você quiser dar slow para deixar um movimento super bonito. Quanto mais frame tiver, ou seja, mais foto tiver dentro daquele segundo, mais pesado vai ficando o seu arquivo. E aí, quanto mais pesado, mais vai pesar na edição e mais vai pesar no seu aparelho de celular ou na sua câmera. Então, não tem necessidade. É mais assim para dar um charme em imagem, quando você for dar um slow mesmo.